Você, comigo, conosco, nessa manhã. Nós vamos começar uma nova série hoje. Está aqui o slide, espero, da nossa nova série. Quebre o gelo. Qual é o nome da nova série? É uma série de inverno. Então, ela vai ser um pouco diferente, porque ela vai até a duração do inverno. O inverno começou dia 22 ou dia 20 de junho, se eu não me engano, às 17 e alguma coisa horas. 7h30, 17h30. E vai até não sei que dia de setembro. O inverno. E nós escolhemos o inverno em que às vezes fica gelado para falar sobre quebrar o gelo. Nós escolhemos o inverno onde as pessoas se recolhem para falar sobre intensidade de amor, intensidade de serviço. Nós escolhemos o inverno, onde as pessoas querem ficar quietas para falar sobre aquecimento, não global, mas aquecimento do coração, aquecimento da nossa mente, aquecimento das nossas ações. Quebrar o gelo é necessário, nós precisamos desesperadamente. O mundo e a igreja precisam desesperadamente de um avivamento, de um despertar. O que é um avivar? É um trazer à vida. O que é um despertar? É sair do sono. A igreja é a única solução para um mundo de trevas. Não tem outra luz nesse mundo que não seja a igreja. Não tem. Todas as outras chamadas luzes, a luz da beleza, a luz do poder, a luz do dinheiro, a luz da formosura, a luz das realizações, tudo é falsa luz, não é luz. Não pode iluminar ninguém. A única luz que existe neste mundo de treva é a igreja de Cristo. É você. Sou eu. Somos nós. Nós somos a única luz deste mundo. Não existe outra. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Olha o tamanho da missão que Deus deixou na minha e na sua mão como igreja, como cristãos. Somos a luz e continuamos sendo luz para o mundo. Vamos ler Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1 em diante, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um culto intelectual, é um culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si mesmo sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente, membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério,
seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, o que encoraja, use esse dom para encorajar, o que reparte, o que doa, que faça-o com liberalidade, com generosidade, o que preside, o que lidera, que faça com zelo, o que usa de misericórdia, que faça com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos, não sejais remissos no cuidado. Pelo contrário, sede fervorosos no Espírito. Diga, sejam fervorosos no Espírito. Daqui vem a ideia de pregar essa série de mensagens que começa hoje, sobre viver intensamente no Espírito, sobre quebrar o gelo. Porque a única coisa de verdade na vida cristã que é capaz de honrar Deus é uma vida fervente. A única coisa de honrar Jesus de verdade é uma vida aquecida. Uma vida que tem um altar dentro do coração pegando fogo e não soltando fumaça ou apagado. Mas a recomendação do apóstolo pelo Espírito Santo é: sejam ferventes, sejam fervorosos no Espírito. E ele continua: servindo ao Senhor, acudi os santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai os que perseguem vocês, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, mas chorai com os que choram. Sede unânimes entre vocês, não ambicionem coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos seus próprios olhos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante os homens. Verso 18: se for possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui, e eu oro mais uma vez, que nessa série de mensagens, usa a espada do Teu Espírito para dividir em nós juntas e medulas, para discernir o propósito da mente e do coração, separar alma e espírito, para sondar as nossas motivações e o nosso estado interior. Em nome de Jesus, transforma, ó Senhor, transforma-nos. Livra-nos, Senhor, de tomar a forma deste mundo e faz-nos viver como verdadeiros cristãos para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, que creem, diga amém. Muito bem. Romanos é uma carta muito interessante. Nós vamos trabalhar todo este inverno no capítulo 12. A gente poderia trabalhar em todo Romanos, é uma riqueza maravilhosa.
Mas eu senti claramente o Espírito Santo guiando a gente para ficar no capítulo 12. Então, durante todo esse tempo de inverno, nós vamos ficar no capítulo 12, aos domingos de manhã. E perceber o que o Espírito vai fazer no seu coração e na sua mente. E através do seu corpo. Do seu corpo. Do meu corpo. Eu desafio você a não perder nenhuma das mensagens desta série de inverno, Quebre o Gelo. Porque o gelo que o Senhor quer quebrar não é na vida do outro. O irmão precisa mesmo de ter a vida, o gelo quebrado. Não, mas na sua vida. Na minha vida. Quando a gente julga que não tem nada para quebrar de gelado na nossa vida, é grande sinal de que está gelado. Porque não tem como se aproximar de um Deus quente e não perceber geleiras na nossa vida, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes. E grave isso: mente, coração e atitudes. Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente enquanto ele estava ministrando na igreja de Corinto. Que interessante, Paulo nunca esteve em Roma quando escreveu essa carta, mas ele ouviu falar da fé dos romanos. Lá no meio de Roma tinha muito judeu tinha ido morar em Roma, em outras cidades próximas, e tinha gente além de Roma, na Espanha. E Paulo tinha um desejo muito forte de pregar a palavra na Espanha. Ele chegou bem perto de ir para Roma, ele foi até Ilíria. Se ele cruzasse a nado, coisa impossível de se fazer, ele chegaria a Roma. E ele orava insistentemente a Deus, pedindo que Deus desse para ele uma oportunidade de pregar o Evangelho em Roma. Mas engraçado que Lucas registra que Paulo disse que ele quis ir para a Espanha, mas o Espírito de Cristo não permitiu. Que coisa interessante! Mas ele mantinha esse coração ardoroso. Paulo mantinha esse coração pegando fogo de vontade de ir até Roma e anunciar o Evangelho de Jesus também para eles. Tinha muitos judeus perturbando a fé por todo o mundo. Judeus que diziam que as pessoas precisavam acrescentar alguma coisa a mais, além da pura e simples fé em Jesus. Eles precisavam circuncidar-se, eles precisavam praticar um ritual judaico, eles precisavam ter o conhecimento da lei. Ritual judaico e conhecimento da lei é um simbolismo de esforço humano para se aproximar de Deus. É como se eu pensasse dentro de mim que para eu me aproximar de Deus, para eu ter uma bênção mais poderosa na minha vida, eu preciso acrescentar algo mais do que a minha pura e simples fé em Jesus. E Paulo escrevia cartas para as igrejas onde ele estava, onde ele fundou e onde ele nunca tinha estado, com essa paixão de evitar que as pessoas se desviassem da fé simples e pura no Evangelho de Jesus. Porque na verdade, aquele que opera milagres, aquele que distribui o Espírito Santo e dá dons aos homens, ele não faz porque nós somos melhores ou piores, ele o faz porque a gente crê em Jesus. Tudo que Deus vai fazer na minha e na sua vida, de glorioso, de pequeno ou de grande, ou de gigante, ele vai fazer não porque somos melhores do que os outros, ou vai deixar de fazer porque nós somos piores. Deus faz tudo o que ele tem na mente dele, na minha e na sua vida, por causa da fé simples em Jesus. Foi Jesus mesmo que orou dizendo assim: Pai, eu te dou graças, porque você ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos, mas o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos, porque assim foi do seu agrado. Sabe por que Deus faz através dos pequeninos e dos simples? Porque os eruditos e os poderosos, eles acham que foram eles que fizeram. Quanto mais poder eu tenho, humano, dinheiro, riquezas, conquistas, a tendência fica muito maior de confiar em mim mesmo. E isso desonra a Deus. E Deus não age por aí.
Mas quanto mais eu entendo que sou pequenino diante do Senhor e me curvo diante dele, ele é capaz de pegar o mais simples dos homens e fazer algo glorioso. Sempre foi assim na história bíblica e vai continuar assim no século 21 e até a volta de Jesus. Quanto mais simples e humilde alguém é, mais Deus pode usá-lo. E Paulo queria deixar claro que as pessoas não recebiam nada da parte de Deus, ou melhores coisas de Deus, ou eram menos ou mais usados porque eram melhores pessoas, ou porque sabiam mais ou conheciam mais, mas porque confiavam mais em Jesus. E Paulo via o perigo disso, então ele escreveu a carta a Romanos. Quem foi que levou o evangelho para Roma? Ninguém sabe. Essa é a grande verdade, ninguém sabe quem levou o evangelho para Roma. Os estudiosos do evangelho, o que eles acreditam? Acreditam que depois do Pentecostes, nós cantamos um pouco aqui, como no dia de Pentecostes, 50 e tantos dias depois que Jesus ressuscitou, estava todo mundo lá em Jerusalém, e Atos Apóstolos, capítulo 1 e 2, diz que tinha gente de tudo quanto é lado, pardos, medos, etc e tal, mas lá na lista de tanta gente que estava em Jerusalém, por ocasião do derramar do Espírito Santo, como língua de fogo, também tinha romanos lá. O texto diz que tinham romanos lá. E provavelmente, isso não é comprovado, mas provavelmente o Espírito Santo chamuscou alguns romanos, encheu alguns romanos do Espírito, e eles carregaram essa mensagem para Roma e fundaram a igreja de Roma. Só que em algum momento, essa igreja começou a andar na sua própria força, e começou a ficar adormecida, e começou a confundir cristianismo com um cristianismo intelectualizado. Não há nada pior do que um cristianismo intelectualizado. Não há nada pior, não há nada mais pernicioso, não há nada mais destrutivo para a fé cristã do que gente que crê em Cristo com a cabeça. A pior coisa que alguém pode ser é um cristão cerebral. Gosta da mensagem de Jesus, mas não passa disso. Entende tudo da Bíblia, mas não passa disso. Jesus disse que nos últimos dias haveriam muitas características do final dos tempos. Se você, por exemplo, abrisse a sua Bíblia em Mateus 24, capítulo 24 todo, Jesus fala da destruição do templo, fala de várias características do fim dos tempos. Mas, no versículo 12 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz isso. Ele diz, no versículo 11, é interessante, é até interessante ler o versículo 11, porque o versículo 11 diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. Versículo 11 diz que surgiriam falsos mestres, falsos pastores. Não está pastores, mas eu estou aumentando a lista porque ela está em outras partes. Os últimos tempos é caracterizado por gente de cabeça cheia e de coração vazio. Os últimos tempos é caracterizado de gente que busca conhecimento, mas não leva o conhecimento à prática. E Jesus uma vez ele disse: que bom que vocês sabem tudo isso, felizes vocês serão se praticarem. Os últimos tempos, segundo Jesus Cristo mesmo, diretamente, é um tempo de falso ensino, de cego guiando cego, as pessoas ouvindo mensagens e enchendo a sua vida de mensagem. Gostar de mensagem não transforma a gente em cristão. Eu queria que fosse verdade. Eu, de verdade, como pastor, eu gostaria que ouvir a mensagem tornasse todo mundo cristão. Mas infelizmente não é verdade. Conhecer muito não significa que alguém é cristão. Alguém é cristão não é porque sabe muito,
Alguém é cristão porque sabe muito e pratica muito. Jesus diz isso, que por conta desses ensinos, as pessoas vão enchendo a cabeça de ensino, o coração vai ficando vazio e o corpo vai ficando endurecido, gélido. Que engraçado, não é? Enquanto a gente está vivo, o corpo fica aquecido e flexível. Não é? Sim ou não? Mas à medida que alguém vai morrendo, vai ficando cada vez mais rijo, ou rígido, endurecido. Pede para um morto fazer o que eu fiz. Se tiver uns 3 meses de morto, talvez quebre no meio. Não precisa nem tanto, né? A morte traz consigo 2 coisas: endurecimento e um corpo gelado. Que características gritantes, que características eloquentes, que características poderosas sobre vida espiritual gelada. O morto endurece e junto com a dureza do seu corpo, o enrijecimento dos seus músculos e tendões, etc., ele também fica gelado. Somente a graça de Deus e a revelação de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo é capaz de derreter o gelo, quebrar o gelo da vida de alguém e trazê-lo de volta à vida. Que o Senhor Jesus Cristo, vendo entre nós gente endurecendo e ficando gelada, que Ele sopre sobre nós, sobre a sua igreja Apex, graciosamente um fogo do céu para aquecer a nossa vida. Que o Senhor, quando olha para nós, não veja gente morrendo. Que o Senhor, quando olha para nós, não veja gente ficando dura, enrijecida. Que o Senhor olhe para nós e não veja gente gelando, mas aquecendo, flexibilizando, agindo. O corpo é cheio de sangue, músculos e tendões, e é flexível. Foi feito para se mexer, para agir, para fazer. Mas não fazer só para si, fazer para a glória dele. Jesus disse que por causa do ensino que enche a cabeça, o corpo ficaria sem mobilidade. Não é à toa que Jesus também disse: muitos naquele dia me dirão. Eles me dirão: em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, eu preguei, expulsei demônio. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Ele diz no versículo 12 de Mateus 24 que no fim dos tempos uma triste característica seria que as pessoas teriam o amor esfriado. O amor estaria esfriado. Que Deus tenha misericórdia de a gente cantar louvores e o coração está gelado. Que Deus tenha misericórdia da gente entregar dinheiro como oferta e dízimo e o coração está gelado. Que Deus tenha misericórdia da gente se arrumar para ir para o culto, passar perfume caro ou barato, não importa. Vestir a melhor roupa, sentar na igreja, ouvir a mensagem, mas o coração continuar gelado. E a gente não ir além de boas mensagens. Nunca se teve tanta mensagem disponível quanto no nosso dia. É YouTube, é Instagram. E quanto mais seguidores tem alguém, mais a gente quer ouvir. Como se ter muitos seguidores fizesse de alguém um profeta. Como se tivesse muitos inscritos no meu canal, fizesse de mim um ungido, um santo, alguém admirável. Ninguém é admirável porque tem tantos seguidores no Instagram e X números de inscritos no YouTube. Nós somos admiráveis, nós somos dignos de sermos seguidos porque seguimos o grande mestre, o nome dele é Jesus. É porque somos seguidores daquele que não tem um seguidor sequer no Instagram. Ninguém se dignificou em abrir o Instagram para Jesus. @Jesus Cristo.
Não tem, ele não tem nenhum seguidor no Instagram. Mas não existe na história da humanidade alguém que tenha tido mais seguidores do que ele e continua aumentando a lista. O triste é quando Deus olha para a gente e a gente não consegue enganar Deus com as nossas ações, porque Deus olha com olhos de chama de fogo para dentro da gente. O olhar de Deus é como chama de fogo. Interessante que Jesus é visto por João na ilha de Patmos, escrevendo Apocalipse. Ele olha para Jesus e vê o rosto dele reluzente, e vê os olhos dele como chama de fogo. Por quê? Porque o nosso Cristo não pode ser diferente. Ele nunca ficou gelado. O nosso Deus é um Deus quente, é um Deus de fogo, é um Deus de calor, e quem dele se aproxima também pega fogo. A gente pode se aproximar da igreja e não pegar fogo. A gente pode se aproximar da Bíblia e não pegar fogo. A gente pode se aproximar dos irmãos e não pegar fogo. Mas não tem como se aproximar de Jesus e continuar gelado. Quem se aproxima de Jesus pega fogo para a glória de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça pegar fogo pela proximidade que a gente vai trilhando em direção a Ele. É triste, e o mais triste desta geração é que essa geração não é que não faça nada. A tristeza de uma geração não é ser inoperante. A tristeza de uma geração não é que ela não saiba fazer nada. A tristeza de uma geração, de um grupo de pessoas, é que eles façam com o coração gelado e não percebam que estão com o coração gelado. É como Jesus disse também em Apocalipse, capítulo de número 3, e eu faço questão de ler esse texto de Apocalipse, capítulo de número 3, se você quiser pode ler na tela, Apocalipse 3, a gente já vai voltar para Romanos. Apocalipse é a revelação de Jesus, através de João, o apóstolo, que estava preso na ilha de Patmos, e Jesus aparece para ele. E dá 7 mensagens para 7 igrejas. Para uma das igrejas, Jesus disse isso. Capítulo 3, verso 14 diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva isso. Ele deu uma ordem para João. E diz assim: isto diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Eu sei que você anda fazendo coisas. Que nem és frio e nem és quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és quente nem frio, eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Já tomou água morna com sede? É um gole e uma vontade de vomitar. Para os bebedores de cerveja, já tomou cerveja morna? Não estou defendendo cerveja aqui, irmãos. Pelo amor de Deus, não é o foco do ensino. Esquece isso. Qualquer bebida morna, crentão, mas não quente, morno. Já tomou banho morno naquele inverno power, que você espera entrar no chuveiro e fala assim, você põe no 3 e fala, agora eu vou ficar quentinho, quentinha. Aí você entra, parece que sai ora jatos quentes e ora jatos frios. É um terrível banho. Para Jesus é a mesma coisa, não ser quente, não ser frio, é a mesma coisa, causa ânsia de vômito. Verso 17, porquanto dizes, vocês dizem, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado e miserável, pobre, cego e nu. Uma coisa é que as pessoas enxergam de si mesmas. Uma coisa é que as pessoas enxergam umas nas outras. Outra coisa é o que Jesus enxerga. O que o Senhor enxerga quando olha para dentro do nosso coração? O que Jesus enxerga quando olha para dentro do seu coração e do meu coração? Frieza ou calor?
ou mornidão. Eu aconselho que de mim você compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E aconselho que compre colírio, a fim de que ungires os teus olhos, para que vejas. O Senhor sabe o que é um verdadeiro cristianismo? Um verdadeiro cristianismo é quando ouve uma palavra como essa, começa a olhar para si mesmo e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha para mim, por favor, como eu estou, Senhor. Isso é cristianismo. E se alguém que tem o Espírito de Cristo ouve uma pregação como essa, ela começa a olhar para si mesma e começa a sentir uma certa responsabilidade e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, por acaso eu estou assim? E começa a sondar a sua mente, começa a sondar o seu coração, começa a sondar o seu comportamento. Agora, quem não tem o Espírito de Cristo e nem cristão começa a olhar para o outro. Ah, sabia que fulano é assim mesmo, fulano é assim mesmo. Quem olha para os outros está gelado, quem olha para si está prestes a despertar e a sair do freezer. O segredo da vida cristã não é olhar para o outro, o segredo da vida cristã quente é olhar para si mesmo. Apocalipse 2, versículo de número 1 a 5 diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolo e não são, e achaste estes homens mentirosos. Tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes, e não desfaleceste. Verso 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você é bom em muitas coisas que você faz, mas falta calor, falta a motivação correta. Gente, Jesus, ele veio para cá, não foi para fazer um bando de crente. Jesus veio para cá para transformar a gente em alguma coisa parecida com Ele. Por isso que eu digo que menos do que queimar por dentro, aquecer por dentro, não agrada a Deus. Uma vida esfriada não agrada a Deus, não pode. Efésios capítulo 5, não precisa abrir, verso 14 e 15 diz: desperta tu que dormes. Engraçado, né? Jesus falou com a igreja de Éfeso em Apocalipse, e Paulo tinha escrito lá atrás também: desperta tu que dormes. Parece que era uma coisa meio frequente na igreja de Éfeso as pessoas dormirem. Não é difícil a gente dormir, gente. A gente é fácil de confiar nas coisas de fora e achar que porque eu vou à igreja, porque eu tenho uma Bíblia, porque eu faço certas coisas, está tudo certo. Entende? Deus não está recriminando o que a gente faz de certo e de correto. Que bom que a gente faz e tem que continuar fazendo. Mas Deus olha para aquilo que está dentro da gente. Se está aquecido, se está verdadeiro, se está cheio de amor. Menos do que amor não honra a Deus, não tem como. Martin Lloyd Jones foi um médico. Dr. Martin Lloyd Jones foi pastor da Catedral de Westminster, pastor auxiliar de Campbell Morgan, 2 homens maravilhosos de Deus na Inglaterra. O Dr. Lloyd Jones escreveu assim: o cristianismo não é apenas ensino, mas é também vida. Não podemos confundir que porque a gente está aprendendo, a gente está sendo cristão. Cristianismo não é só aprender, é praticar. Nós somos chamados pela Bíblia de o povo do caminho. Se você, por exemplo, lê Atos, lá no capítulo 19, verso 9, 23, 22, 4, etc. Várias vezes em Atos Apóstolos, os cristãos são chamados de pessoas do caminho. Diga. Para não esfriar demais, diga: pessoas do caminho. Por que os cristãos eram chamados de gente do caminho?
Porque nós somos assim, gente que se movimenta, mas se movimenta por amor. Não podemos só movimentar, temos que movimentar aquecidos, cheio de calor. O Lloyd Jones, ele também disse assim: o cristianismo não é tão somente um modo de pensar. Cuidado com isso. A gente vem para a igreja cristã, agora eu preciso mudar o meu mindset. E é verdade, em parte. Nós vamos tratar dessa questão do pensamento. O que Deus pensa do pensamento? O que Deus diz sobre o pensamento? Qual é o lugar do pensamento e da mente na vida do espírito? Nós vamos tratar desse assunto. Tem muita coisa rica para frente. Mas o cristianismo de verdade não é somente um modo de pensar, mas também uma maneira de viver. É uma forma de comportamento. Não importa o quanto eu sei, se eu não praticar. Tiago disse: você crê? Então mostra-me a sua fé pelas obras. E sem obras eu mostrarei para você a minha fé. Você crê? Mostre a sua fé pelas suas ações. Cristianismo é ação, é comportamento, mas um comportamento cheio de vida. Todo o segredo, irmãos, olha, deixa eu dizer aqui uma coisa com bastante força no espírito. Todo o segredo, eu não estou exagerando, todo o segredo da vida cristã, do entendimento da palavra, do poder do Espírito, da vida com Deus, do propósito de Deus, da missão de Deus, da vocação de Cristo para você e para mim, todo o segredo está no primeiro bloco de Romanos, capítulo de número 12. Olha aí, Romanos 12, onde a gente começou. Romanos 12. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Nós vamos falar sobre essa coisa. O que é conformar-se com o mundo? Que Paulo diz para não fazer. Nós vamos falar disso. Porque não tem jeito de eu brilhar para a glória de Deus, de eu ficar quente para a glória de Deus, de eu ser útil na mão do Espírito, conformando-me com o mundo. E eu preciso entender o que é esse negócio aí. Nós vamos tratar disso. Mas duas palavras que ele cita aqui: transformai-vos pela renovação. Tudo depende disso na sua vida cristã. Tudo que você precisa está dentro dessas duas palavras: transformação e renovação. Transformação e renovação. Mas tem uma outra terceira palavra: intensidade, que está no verso 11, que diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito. Intensidade no Espírito. Fazer as coisas com gana, com paixão, com força, com fogo. Menos do que isso desonra a Deus. Menos do que isso não tem a ver com Jesus. Ter a ver com Jesus é o que tem a ver com intensidade, com paixão, com fogo, com entrega. A palavra intensidade ou fervor aqui do capítulo 12, verso 11, é zeu. Significa exatamente isso: ferver. Entrar em ebulição. Significa estar crente, quente, brilhar. Não foi o que Paulo, não foi o que Jesus disse? Jesus disse, diga comigo, assim brilhe. Diga forte. Assim brilhe a sua luz diante dos homens. É para brilhar. E se eu não estou brilhando,
Acredite, tem gente que culpa Deus. Tem gente que não está brilhando e acha que a culpa é do Espírito Santo. Que coisa doida! Tem gente que não está brilhando e acha que a culpa é do pastor, é do líder de ministério, é da equipe de música, é da igreja que eu frequento, é porque ela não tem banda, porque ela não tem bateria, guitarra. A gente não brilha e a gente começa a apontar para um monte de coisa que a gente começa a escolher como se a gente tivesse razão. Loucamente não temos razão nenhuma. Porque a única coisa que Deus precisa para brilhar em nós é de um coração entregue. De um coração que se oferece. Tem nada a ver com coisas de fora, tem a ver com coisas de dentro, meu irmão. A falta de intensidade, a gente nem está acordado para isso. A gente às vezes segue na vida cristã, domingo tem culto. Ah, é verdade, domingo tem culto. Quinta-feira tem IC, é verdade, quinta-feira tem IC, mas entre domingo e quinta, eu deito num caixão feito um vampiro da Transilvânia e durmo. Meus irmãos, nós precisamos perceber a nossa condição. O que o Espírito Santo está fazendo aqui com a gente é chamando a atenção da gente para a gente perceber o nosso estado. Olhe para si mesmo. Por amor a Deus, olhe para si mesmo. Por amor a Deus, Douglas, olhe para si mesmo. Por amor a Deus, irmãos da Igreja Apex, olhem para si mesmos. Por amor a Deus, irmãos, líderes desta igreja, olhem para si mesmos. Sondem seu coração. Verifiquem o seu estado. E por favor, comece a buscar a Deus. Eu sugiro para vocês que vocês comecem a buscar a Deus de uma maneira diferente essa série de mensagens. Eu sugiro fortemente, eu recomendo fortemente que você comece a buscar a Deus de uma maneira diferente. Procure acordar de madrugada se for possível. Procura vir na reunião de oração se for possível. Procura ser assíduo na IC se for possível. Mas faça uma busca de Deus para que Ele possa nos sondar. E quem sabe, por sua graça, Ele possa nos avivar. Nos descongelar, nos tirar do freezer. Eu quero fechar essa minha mensagem de hoje, primeira mensagem, sobre a série Quebra o Gelo, série de inverno. Eu quero falar sobre motivação nesse ponto final. Porque se o segredo da vida cristã, como um todo, o grande segredo está em ser transformado e renovado, a primeira coisa que nós precisamos é ter uma motivação correta. Alguma coisa dentro de você deve te mover. Por que é que eu devo aquecer a minha vida, pastor? Por que eu devo procurar o avivamento? Por que é que eu devo sondar meu coração e a minha mente? Por que eu devo avaliar a minha vida? E por que eu tenho que ferver mais? Me dê um grande motivo, pastor. E eu quero fechar com este grande motivo, que está em Romanos 12, capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Rogo, portanto, irmãos, pelas misericórdias. Umas versões, as duas palavras são boas. Ou misericórdia ou compaixão de Deus. Não é que eu e você temos que ter compaixão de Deus, tadinho dele, está precisando da gente. Não é? Não é isso. Rogo-vos, pois, irmãos, por causa da compaixão que ele teve comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia que Deus teve de você. Lembre-se o quanto Deus fez por você. Lembre-se o quanto custou para o Senhor salvar a sua alma e garantir que você tenha um destino do reino eterno,
da Nova Jerusalém, da cidade celestial que nos aguarda. Lembre-se do quanto custou para Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem e achado na figura humana, humilhou-se a si mesmo até a cruz e morreu por mim e por você. É isso que o Espírito Santo está falando com você. Se você quer uma motivação para sondar a sua vida, se eu quero uma motivação para sondar a minha vida e voltar a aquecer, voltar a brilhar, voltar a viver de maneira calorosa, amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas. Se as coisas estão frias na minha vida e eu quero aquecê-la, o grande motivo é porque Deus teve compaixão de você. Às vezes, sinceramente, irmãos, sinceramente, às vezes, eu acho que Deus devia deixar a gente ver o inferno. Nossa, pastor, que coisa horrível. Às vezes seria bom a gente ver o inferno. Mas Deus é Deus, né? Porque um vislumbre do inferno talvez acordaria alguns e não iam querer ir para lá. E iam despertar que o único jeito é viver intensamente no Espírito. O único jeito é viver intensamente para Jesus. Não sejam vagarosos, mas sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O que é servir ao Senhor? Será que servir ao Senhor é só cantar? Será que servir ao Senhor é só dizer que é cristão, ter uma Bíblia? Será que servir ao Senhor, o que é servir ao Senhor? É pregar? O que é servir? Nós vamos tratar disso, para que não fique equívoco, para que a gente possa sair de um estado e ir para outro estado. Um estado de gelo para um estado de calor, de intensidade, de fervor. Irmão, tudo que eu e você precisamos está dentro disso. Ser transformado e ser renovado. Quando a gente é transformado e renovado, não há nada na sua vida que não se encaixe. A sensação de que as coisas não se encaixam na vida é a maior prova de que eu estou sempre esperando algo que não seja uma renovação de Deus, mas alguma coisa que seja consertada na minha vida. E tem muito crente hoje, tem muito cristão achando que porque a sua vida é consertada em várias áreas, por exemplo, o sujeito que estava distante da família volta para a família e ele acha que está bom. A mulher que está distante do marido volta para o marido e acha que está bom. Que isso é o ápice do avivamento. Avivamento é queimar para Deus, é ter uma satisfação aqui dentro que nada aí fora vai satisfazer. Tudo que eu e você precisamos está na mão do Senhor, na transformação e na renovação. Agora, engraçado que ele usa essas palavras, transformação e renovação. Por que renovação? Por que avivamento? Porque um dia esteve morto. Por que despertar? Porque um dia esteve dormindo. Acredite, você não se sente triste porque as coisas não dão certo para você. Você se sente triste porque você precisa de um Cristo ressuscitado habitando dentro de você. A razão da sua existência e a razão da minha existência é ter um Cristo vivo brilhando dentro do meu coração, dentro da minha mente. Isso é que satisfaz a alma. Isso é que alegra o espírito. Isso é que gera propósito de vida. A minha tristeza e a sua tristeza não vem porque as pessoas discordam da gente, ou porque elas não abrem portas para a gente, mas é porque a gente está distante do calor de Deus. E Deus está fazendo um convite para você. Venha se oferecer a Deus. Venha ser transformado. Venha ser renovado. E venha ter um espírito intenso dentro de você. Não tem maior missão do que essa. A missão maior do mundo não é lutar pelas plantas do globo terrestre. A maior missão do mundo não é lutar pelo partido de esquerda.
A maior missão do mundo não é lutar pelo conservadorismo. A solução deste universo não está na mão de partidos políticos, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro XYZ. A maior missão do mundo não é participar do Greenpeace, não é lutar pelo não abatimento das baleias, pela preservação do boto da Amazônia. A maior missão do mundo é arder com a presença de Deus dentro do seu coração, que te dá sentido de existência e que te faz amar tudo e todos. E é claro que cristãos verdadeiros preservam o ambiente, mas o primeiro ambiente que um cristão de verdade preserva é o ambiente interno. O que adianta defender as baleias e dentro está um farrapo? O que adianta lutar pelo não aquecimento global e por dentro está gelado? E por dentro está morrendo? O que adianta lutar pela esquerda ou pela direita e não saber para onde vai a sua vida? Que destino você tem? Por que você está aqui? O que adianta defender ideologias e filosofias e não conhecer o verbo da vida, a palavra de Deus? E é claro que quem conhece a Deus e arde para a glória dele, defende as coisas ao seu redor. Não existe gente mais preservadora do que cristãos cheios do Espírito Santo. Não existe. Crente cheio do Espírito pega papel do chão que ele nem jogou. Cristão cheio do Espírito Santo traz beleza onde há feiura. Cristãos que ardem para a glória de Deus defendem os animais. Não porque os animais vêm em primeiro lugar, mas que eles são parte da criação de Deus. Não tem vida melhor, mais poderosa do que a vida transformada, renovada e intensa para Jesus Cristo. E aqueles que querem arder para a glória de Deus, fique de pé comigo agora, por gentileza. Aleluia. E pode ficar sentado também, porque tem gente que fica sentado e não tem nenhum problema. Pode ficar de pé, pode ficar sentado, não tem problema. Não é o modo, é o estado interno. Deus conhece os nossos corações. Conhece o seu, conhece o meu. Amém, querido? Sim ou não? Você foi edificado hoje? Deus falou com você hoje, sim ou não? Sim ou não? Sim. Deixa Deus renovar e transformar você. A melhor coisa que pode acontecer para a gente é a gente ser transformado. E olhe, só Jesus pode fazer isso. Amém? Deus abençoe você que ficou comigo no vídeo até agora.